A dislexia é um distúrbio genético que dificulta o aprendizado e a realização da leitura e da escrita. O cérebro, por razões ainda não muito bem esclarecidas, tem dificuldade para encadear as letras e formar as palavras, e não relaciona direito os sons às sílabas formadas. Como sintoma, a pessoa começa a trocar a ordem de certas letras ao ler e escrever. Por causa desse distúrbio, o policial militar e ex-aluno do IFAC, Leonardo Fleming, percebeu que não era bom em sala de aula ainda na adolescência. Ele conta que sempre botava a culpa nos professores. Com o passar dos anos, o problema foi se agravando. E como já era policial militar, procurou ajuda para curar a depressão. Como andava armado, chegou a pensar em suicídio. Durante as ocorrências policiais, ele disse que não tinha controle da situação e não sabia como atender à ocorrência. A sala de aula era como um filme de terror. Os professores eram monstros e os colegas de turma eram considerados pessoas ruins. Hoje, tudo mudou na vida desse policial militar. Com medo de escrever, aprendeu a ser autor e escreveu o livro Seja Nota 10 na Vida. Com o terror da sala de aula, criou o método Aprender para conquistar seus desejos e sonhos. Tinha alguns problemas realmente e até hoje ainda brigo com eles, mas pelo lado bom agora. Como eu tenho uma situação que é a dislexia, eu confundo algum tipo de som e eu tenho uma dificuldade maior de aprender essas novas palavras, palavras complexas. Então tudo isso era problema para mim na educação, na minha infância. Imagina uma pessoa, um aluno errando o próprio nome dentro da sala de aula. Já virava brincadeira, piada, então era sempre assim. Então eu achava que a sala de aula era, sem sombra de dúvida, um filme de terror para mim. Eu não aceitava, odiava o professor. Então, e hoje eu mostro para a sociedade, para pais, para alunos, para os próprios professores, o quanto que a sala de aula pode ser o melhor lugar do mundo. E você está viajando o Brasil proferindo palestras. Isso. Hoje eu gosto de falar que com meu medo de falar, eu aprendi a dar palestra para o Brasil todo, para centenas de pessoas. Eu já dei palestras para uma sala, um auditório entupido de professores, para saber o que eu estava falando sobre a aprendizagem, sobre a sala de aula e sobre os próprios professores, né? Então, eu gosto de dizer que eu superei o meu medo para poder mostrar o quanto é importante a sala de aula para todos.